A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos no STAcast, a Mesa da Teologia, o podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, STADEC. Eu sou o professor Alberto, diretor e professor da nossa Escola Teológica da STADEC, e tenho a alegria de apresentar esse espaço de fé, onde a fé e o conhecimento se encontram, onde falamos de teologia, propósito e ministério, mas acima de tudo, onde a palavra de Deus é o centro da nossa conversa. Bem, antes de começarmos, eu quero deixar aqui aquele abraço especial ao nosso pastor presidente e deputado federal, Paulo Freire, o grande mentor e incentivador desse projeto, que acreditou na visão de levar a teologia além da sala de aula, direto ao coração de quem ama aprender e a servir ao Senhor. O tema proposto nesse podcast é essencial para todos nós que servem na obra do Senhor. O assunto é a administração eclesiástica e, especificamente, essa é uma disciplina do curso de formação de obreiros da Assembleia de Deus de Campinas. O curso Administração Eclesiástica da Assembleia de Deus de Campinas. Mas claro que é um tema muito mais aberto e é um tema que fala sobre liderança, organização e excelência na gestão da igreja. Porque servir bem é também administrar com sabedoria. E para falar sobre esse tema tão relevante, esse tema tão importante para nós obreiros, ninguém melhor do que um homem de Deus, professor por excelência, conferencista, líder e referência no assunto, que é o nosso querido pastor Walter Jarbas. O pastor Walter Jarbas é o nosso primeiro tesoureiro, portanto faz parte da diretoria da Assembleia de Deus de Campinas, além de ser o pastor, o representante do pastor Paulo Freire, lá na nossa região de Sousas. Ali é uma subprefeitura, né? Sousas, e também Joaquim Egídios e adjacências. É o nosso querido pastor Walter Jarbas, além dessa rica experiência pastoral, porque ele já foi pastor de várias igrejas da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, mas também um grande professor, um grande pregador da palavra. Pastor Jarbas, que a gente chama ele carinhosamente de Jarbas, mas o nome dele é Walter Jarbas. Pastor, seja muito bem-vindo à Mesa da Teologia. É uma honra tê-lo conosco nesse episódio. Eu já abro aqui os microfones para o senhor fazer as suas considerações iniciais. Muito bem. Primeiramente, da minha parte, eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esta paz que excede todo o entendimento, e que ela possa permanecer sobre nós, não somente hoje, mas nos dias futuros. Da minha parte, é uma alegria muito grande poder estar aqui com o nosso professor Alberto, nosso diretor da nossa Escola Teológica, STADEC, e para mim também é um grande prazer fazer parte deste grupo seleto de professores, e para mim é uma honra estar aqui com o senhor nesta feliz manhã. E também quero externar aqui, né, os meus agradecimentos e também os meus cumprimentos ao nosso pastor Paulo Roberto Freire da Costa. Pastor Jarbas, esse aqui é o podcast da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas,
e nós chamamos de STAcast. É o podcast, então, que leva uma mensagem especial para você aí que está no seu lar. Quero aqui mandar um abraço para nossa querida irmã Regina Guimarães, que tem sido uma grande parceira da nossa escola teológica, bem como ao pastor Eduardo. Pastor Eduardo é um entusiasta, é um incentivador, um grande apoiador e um grande apresentador também dos programas de podcast. Então, meu abraço à irmã Regina e ao pastor Eduardo. Muito bem. Pastor Jabas, o senhor poderia começar contando um pouquinho sobre a sua vida, a sua trajetória espiritual, ministerial, a sua biografia? Muito bem. Tudo começa com a conversão. E eu sou oriundo, né, da cidade de Rancharia, estado de São Paulo, ali, cidade assim, como ponto de referência próximo a Presidente Prudente. E lá eu nasci, me criei, e lá tudo começou. A minha vida espiritual, conheci Jesus ali na nossa igreja, ali, Assembleia de Deus, Mistério do Belém, e fui conduzido à igreja ainda muito pequeno, né? Com os meus 6 para 7 anos de idade, minha tia, que já era evangélica, e ela então começou a nos conduzir para a igreja, e assim nós iniciamos a nossa carreira espiritual. Fui batizado aos 12 anos de idade, depois, por um momento, acabei me afastando, né? Aí gostava muito do esporte, fui jogar bola e estava indo até para o profissional. Mas aos 17 anos, Jesus Cristo me chamou de novo, me cercou, como a gente usa na expressão nossa, e me convocou, e eu então não pude resistir, tive que voltar para os caminhos dele. E aí então, aos 19 anos, quando eu vim para Campinas, e a minha carreira ministerial mesmo começou em Campinas. Minha conversão lá, mas a minha carreira ministerial aqui em Campinas, na época de Vila Nova, né? Quando Vila Nova era ainda um setor de São Paulo, na gestão do pastor Oswaldo Secom, hoje já dorme com o Senhor. E ali comecei a servir. Quando o pastor Oswaldo jubilou, aí o pastor José Wellington, nosso presidente da convenção, a Confradesp, ele então encaminhou para cá para assumir aqui em Vila Nova, na época, o pastor José Miguel da Silva, quando ele então deu exatamente a presidência oficialmente para o pastor. E foi aí então nessa gestão com o pastor Miguel que eu comecei a minha carreira oficialmente ministerial. E fui consagrado a evangelista, a presbítero, evangelista e pastor. E na gestão do pastor Miguel, ele me confiou, na época, a tesouraria da igreja. Fui convidado por ele para assumir a tesouraria do campo e servir com ele o período que aqui ficou. Quando o pastor Paulo chegou, quando houve a unificação, né? É uma história muito longa, mas resumindo, o pastor Paulo chegou, houve a unificação dos campos, e aí, com essa unificação dos campos, aí o pastor Paulo, na nova diretoria, né, que se foi eleita, fui convidado, tive a honra de ser convidado pelo pastor Paulo para fazer parte da diretoria como segundo tesoureiro, conjuntamente com o pastor Isaac Strobel, que era o primeiro tesoureiro na época. E daí, a seguir, estamos envolvidos na administração da igreja até hoje. Tive a oportunidade de passar pela contabilidade da igreja. Depois, eu tive o prazer de ir servir no campo Circuito das Águas, porque quando o pastor Paulo deu, né, juntamente com a nossa Confradesp, né, o pastor Zé Wellington, a autonomia para o campo Circuito das Águas, aí o pastor José de Lima, na época o presidente, que hoje também já dorme no Senhor, me convidou para ir poder ajudá-lo. E o pastor Paulo me autorizou a ir ajudá-lo, né, naquela formação do campo. E lá eu assumi, além de um setor,
eu passei a trabalhar com ele também. Ele me convidou para ir para a sede do campo, em Amparo, para assumir a secretaria. Aí fui o secretário, o primeiro secretário do pastor José de Lima, depois fui o primeiro tesoureiro do campo, e aí no meu retorno para cá, para Campinas, no ano de 2016, né? Aí quando voltei para cá, e o pastor, muito gentil, nos confiou uma vez mais um setor que foi Souza, que retornei para lá agora, né? Mas em março de 2017 eu assumi o setor de Souza, e quando foi em 2018, o pastor Paulo, outra vez, pela sua bondade, nos confiou, né, mais uma gestão na diretoria, assumir juntamente com o pastor Daniel, primeiro tesoureiro, pastor Daniel, e eu como segundo tesoureiro. E estamos aí hoje, caminhando até hoje, né? Já algumas gestões na diretoria, e hoje, por bondade de Deus, estamos como primeiro tesoureiro, trabalhando com o pastor Paulo, e então sempre envolvido na administração da igreja, né? Então isso para nós foi uma alegria, um prazer, e procurei sempre, né, fazer o melhor possível. Muito bem, você está acompanhando o nosso podcast STAcast, a Mesa da Teologia, e hoje, com muita alegria, professor, conferencista, pregador do Evangelho, pastor Walter Jarbas, que vai falar para nós sobre a administração eclesiástica, mas já deu aí apenas uma introdução da sua biografia e da sua experiência na área administrativa dentro da Igreja Assembleia de Deus. E eu continuo aqui essa conversa, lembrando você que você pode fazer parte da Escola Teológica aqui de Campinas. Tá? Nós estamos com as inscrições abertas, as matrículas também estão abertas. Você que quer estudar a Palavra de Deus, que tem vontade de estudar teologia, entre em contato com a STADEC, faça a sua matrícula. Se Deus permitir, 2026, nós teremos também o curso à distância, EAD. Então você que é da região metropolitana de Campinas, você pode fazer esse curso presencialmente, que é muito bom, é excelente. Mas se você não for da região metropolitana, você pode fazer o estudo à distância. Bem, eu estou aqui então com o nosso professor de administração eclesiástica, professor Walter Jarbas. E, pastor, a sua experiência na área de administração eclesiástica, o senhor já falou que o senhor foi secretário, tesoureiro, fez muitas atividades nessa área. Mas eu pergunto para o senhor, a sua experiência, o senhor entende que a administração eclesiástica é importante? Como que o senhor enxerga isso dentro da estrutura da igreja moderna? Bom, em resposta a essa pergunta, como disse, eu sempre estou ainda, né, envolvido na administração da igreja. Os pastores com quem servir sempre me proporcionaram essa oportunidade, então sempre trabalhando na área administrativa. Como disse, passei pela secretaria, tesouraria, passei pela contabilidade, enfim, eu tive essa oportunidade de todos esses departamentos dar uma parcela da minha cooperação. Então, dentro desta importância na administração eclesiástica, dentro da estrutura da igreja moderna, eu digo o seguinte, que a administração eclesiástica tem um papel essencial dentro da igreja, pois ela garante aí a estrutura espiritual e organizacional que elas têm que caminhar junto, tanto a espiritual como a organizacional. Perfeito? Então, de passagem aqui, eu enumero, assim, por exemplo, só de passagem, alguns pontos que a administração ela é importante na igreja moderna da seguinte forma. Por exemplo, nós podemos observar que ela promove, certo, a ordem, a eficiência na obra de Deus, no nosso caso, né? Ela é abrangente, mas no nosso caso específico, ela também promove a ordem, ela garante
certo? A transparência e a credibilidade. Ela também facilita o crescimento e a expansão ministerial, correto? Ela valoriza o trabalho em equipe e a liderança servidora. Ela equilibra o espiritual com o organizacional e assim sucessivamente. Então, eu acho muito importante a administração eclesiástica. Ela é essencial para todas as igrejas e para todo o campo em outros segmentos, né? Ela é importantíssima isso. Você está ouvindo, está acompanhando o programa STAcast, a mesa da teologia, e hoje eu estou aqui com o professor de administração eclesiástica. Essa é uma disciplina do curso de formação de obreiros. Então, você que quer se qualificar, se preparar para a obra de Deus, você que é obreiro, cooperador e quer se aprofundar mais nesse trabalho tão importante da obra de Deus, você pode fazer o curso de formação de obreiro, mas tem requisitos para fazer esse curso. Você tem que ter uma carta de indicação, de recomendação do seu pastor, do seu líder local. É ele que vai te indicar para fazer esse curso. E quando você se matricular, esse curso são 4 meses contínuo, não pode haver falta. Se você escolher o curso de segunda-feira, são todas as segundas-feiras desses 4 meses, porque são 2 bimestres. E uma das disciplinas desse curso é a administração eclesiástica. Eu estou aqui com o pastor Walter Jarbas, que é o professor dessa disciplina. Pastor Jarbas, a Bíblia fala sobre o dom de governos. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Como que a gente pode equilibrar o dom espiritual com as responsabilidades administrativas da igreja? Por quê? Tem muita gente se perdendo. Às vezes se dedica só na parte administrativa e fica uma pessoa, às vezes, infelizmente, muito racionalizada, que dá muita ênfase a essa parte administrativa e não tem mais tempo devocional. Como que eu faço para equilibrar o dom espiritual, a parte espiritual, com a responsabilidade administrativa? Bom, o texto aí que o senhor citou, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, já deixa claro que a administração na casa de Deus, ela é um ministério, certo? E não apenas uma função técnica, correto? Por exemplo, permite-me aqui ler o texto aqui na íntegra, o texto, ou citar o texto aqui na íntegra, ele diz assim, 1 Coríntios 12, verso 28, diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons, aí vem o detalhe, de administração. E os que, completando o texto aqui, e os que falam diversas línguas. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funções só no mesmo texto. E nós temos aqui todas elas que elas estão praticamente no plural: apóstolos, profetas, mestres, milagres. Aí o dom de curar aparece no singular, milagres no plural, né? Prestar ajuda no singular, e os dons de administração, correto? E por fim, diversas línguas. Então, como o senhor disse aqui, nós podemos analisar o texto, que é um ministério. Então, a igreja, ela, ao mesmo tempo, ela é um organismo, quer dizer, um corpo espiritual e uma organização, correto? Ou seja, uma estrutura visível, uma pessoa jurídica, né? Mesmo que sem fins lucrativos, mas ela tem o seu CNPJ, correto? Então, ambas precisam caminhar juntas, certo? Simultaneamente, elas têm que estar juntas. Então, o organismo, por exemplo, ele é movido pelo Espírito Santo, correto? Que é o corpo de Cristo, como nós assim chamamos. Ele atua com dons espirituais, com amor, comunhão e etc, etc. Ele depende, o organismo, ele depende da oração, certo? Da santidade, da obediência a Deus e assim vai.
Enquanto que a organização, ela já requer planejamentos, já requer liderança, lida com documentos, finanças, certo? Prestação de contas, patrimônios, responsabilidades legais e assim sucessivamente. Então, como manter aqui esse equilíbrio? Orar antes de planejar e valorizar pessoas acima de processos, né? E aí são rico em detalhes, é muito detalhes isso aí. Então, acho que o equilíbrio está aí, como organismo, orar antes de planejar e valorizando aí as pessoas e conciliando essas duas situações, o espiritual e o físico. Então, a pessoa que vai ser um administrador eclesiástico, ele tem que ter essa espiritualidade também, né? Ele não pode ficar só focado, embora, claro, que secularmente existem cursos que capacitam, que é a contabilidade e outros, a própria informática, que hoje está muito presente, né? Mas não pode perder a sua espiritualidade também, não é verdade? Porque, primeiramente, ela é o organismo, né? Depois que ela se organizou, né? Muito bem, você está acompanhando então o nosso STEAcast, a mesa da teologia, e hoje eu tenho o prazer aqui, o privilégio de contar com a grande experiência do nosso querido professor, conferencista, pastor Walter Jarbas, que atualmente é o pastor da Assembleia de Deus que está ali em Sousas e também é o professor do curso de formação de obreiros. Ele representa a diretoria da igreja, dando então essa disciplina tão relevante que é a administração eclesiástica. Pastor Jarbas, na sua opinião, qual o maior desafio de um líder ao administrar pessoas e recursos dentro de uma igreja local? Em resposta a essa pergunta, eu penso que é conciliar o espiritual com o material. Por exemplo, o grande desafio é justamente esse: conciliar, repito aqui, o material com o espiritual. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, especificamente, nós vamos encontrar assim, a Bíblia diz assim, que crescia-se o número dos discípulos. Aí surgiu uma situação ali na igreja, em formação, que nessa época, já no capítulo 6, já estávamos com quase 8.000 membros da igreja, né? 3.000 da pregação de Pedro, e depois mais 5.000, então já estavam quase 8.000 membros. Então a igreja cresceu, de maneira que começou a surgir algumas situações, e ali surgiu uma situação em questões de social, a distribuição ali de cesta básica, enfim e tal, né, porque havia muitos irmãos carentes, então estava tendo esse trabalho social. Porém, os discípulos estavam focados na pregação da palavra. Quando isso chegou ao conhecimento dos apóstolos, aí eles disseram, veja que está bem declaradamente, eles disseram assim: nós não podemos deixar o ministério da oração e da pregação, mas tinha um problema social lá. Então, aí o que eles fizeram? Eles disseram: nós não podemos deixar de pregar e o ministério da oração. Mas, então, para resolver essa questão, nós vamos, então, eleger 7 homens que vão cuidar dessa situação para nós. E nós permaneceremos no ministério da palavra e da oração. Então, veja bem que eles têm que conciliar. Os discípulos estavam focados, né? Era uma missão, claro, estava focado na missão que Jesus havia determinado para eles, mas eles agora tiveram que dar uma atenção também a essa outra situação. Então, eles, vou usar aqui a expressão, eles criaram um departamento para cuidar dessa situação, mas estava sob a supervisão deles, certo? Então, esse é o desafio, é manter o foco espiritual em meio às demandas materiais. E ainda podemos, assim, citar aqui de passagem, ou destacar aqui, como um desafio, é lidar com pessoas diferentes, mantendo a unidade, mantendo o amor. Então, veja bem que são pessoas, certo? Que têm várias formações, várias naturezas, vários temperamentos. E na igreja você vai ter que conciliar tudo isso, fazer um amar ao outro.
Então, é um desafio isso. É um grande desafio que a igreja primitiva enfrentou, como o senhor citou, Atos capítulo 6. Isso. Porque ali você encontra, ali fala gregos e hebreus. Na verdade, Exato. todos eram judeus, né? Os judeus hebreus, eles se referem àqueles judeus que nasceram em Israel. Hoje o termo que a gente usa em Israel, para quem nasceu em Israel, é sabra. Sabra, na verdade, é um figo espinhoso, mas muito doce. Ele é espinhoso por fora, mas é muito doce por dentro. E esse é o judeu que nasce em Israel. Ele tem que ser espinhoso por causa de uma região de muito conflito, de muita pressão, né? Mas por dentro ele é doce, né? Como aquele figo. Então, o judeu nascido em Israel foi usado como hebreus para a igreja primitiva. Mas os que nasceram na diáspora, né, na dispersão, eles eram chamados de gregos, né? Mas na verdade ele fala, as viúvas dos hebreus e as viúvas dos gregos tiveram um conflito, porque as viúvas dos gregos, ou seja, daqueles que eram da dispersão, estavam sentindo desprestigiados, né? Falou, puxa vida, só dá atenção para as viúvas dos hebreus. E a dos gregos, ou seja, da dispersão, não são acolhidos da mesma maneira. É aí que gestou o problema administrativo. Né? Quer dizer, houve uma necessidade administrativa. Eu acho muito importante quando o senhor cita que eles não deixaram a parte espiritual, que é a oração e a palavra, né, como Pedro pontua muito bem, mas vão escolher pessoas para cuidar da parte administrativa, né? Então isso fica claro, a necessidade de conciliar as duas situações. Esse é o grande desafio, né? E o senhor entra num assunto muito importante, que a gente lida com pessoas. As pessoas não são descartáveis, as pessoas são diferentes, e nós precisamos dar resposta para todas, né? Eu citei no último programa, que eu tive a oportunidade de entrevistar o pastor Eude, o grande professor também, né? Eude Martins. E eu disse para ele uma frase de Agostinho de Hipona, que é do quarto século, né? Que ele fala que o que for essencial, a unidade. O que não for essencial, é a liberdade. Mas em tudo, a caridade, né? Então sempre tem um olhar amoroso, seja para o aspecto espiritual ou para o aspecto organizacional, né? Que é o aspecto secular. Bem, vocês não estão acompanhando aqui o nosso STEAcast, a mesa da teologia. Hoje nós estamos aqui entrevistando o professor de um curso muito importante na nossa escola teológica, que é o CFO, o curso de formação de obreiros, que todos que são hoje separados, escolhidos para fazer a obra de Deus, é muito importante que façam esse curso, para que você conheça os desafios que nós estamos discutindo aqui nesse programa, que é conciliar as questões espirituais dos recursos materiais, como conciliar, administrar pessoas, por exemplo. E esse curso, ele é muito importante, e o professor Jarbas, trabalha com muita excelência essa administração eclesiástica no nosso curso de formação de obreiros. Bem, agora, pastor Jarbas, como que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campinas, especificamente, consegue manter a unidade e a padronização entre tantas congregações e setores diferentes? Nós temos hoje, acho que 23 ou 24 setores. Vai ser formado oficialmente 23, né? 23 oficialmente setores. Já está com 22. Estamos com 22, mas são 23 setores. E mais de 160 congregações, é isso? Perfeito. Então, como que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campinas consegue manter essa unidade, essa padronização, tendo tantas congregações e tantos setores diferentes? Bom, um modelo para isso é o nosso campo de trabalho, o nosso pastor, né? É estabelecer diretrizes administrativas uniformes. Por exemplo, manuais administrativos e financeiros, correto? Modelo de documentos oficiais, então, como também calendários unificados de eventos, manter uma comunicação entre sede e as filiais ou congregações, como nós chamamos, treinar e alinhar lideranças, e assim sucessivamente.
Então nós temos que manter assim um administrativo uniforme, porque são mais de 160 congregações. Então nosso pastor, ele, como um exemplo, né, nosso aqui, ele administra isso com setores, a nossa configuração aqui, porque nem todos os campos têm essa configuração que nós temos, né? Alguns campos de trabalho no nosso estado, no Brasil, eles administram com todas as congregações ligado à sede. Então, o nosso pastor, ele já configurou a administração aqui em setores. Então, em vez de... claro que ele tem o contato com todos os 160 dirigentes, né? Mas, assim, falando administrativamente, em vez de ele reunir 160 no momento, ele reúne, hoje no caso, né, praticamente 23, transmite essas informações para os 23, esses 23 supervisores, leva essas informações para os dirigentes, né, que estão ligados aos seus setores, enfim. Então, desta forma, o pastor vai conduzindo e tem dado certo e cada dia melhorando, né? Então, estabelecer diretrizes administrativas uniformes, né? Muito bem. Olha, uma das coisas muito apreciadas aqui na administração eclesiástica de Campinas é exatamente você ter um padrão de maneira muito respeitosa, né? Não é simplesmente uma imposição, mas é que as pessoas compreendam que essas diretrizes ajudam a pessoa a desenvolver com excelência a obra de Deus, né? Isso que eu acho que é muito importante. Então, quando eu já vi várias vezes o nosso pastor-presidente, o pastor Paulo Freire, dizendo que a igreja sede é o modelo principal. É só nós reproduzirmos o que ele está fazendo na igreja central, que vai dar muito certo. E é isso que tem acontecido, não é, pastor Jean? Eu até uso, assim, até mesmo no curso, né? A gente está lá ministrando o curso para os alunos, eu procuro dizer assim, usar o texto de Juízes, Gideão. Gideão, quando ele foi para a batalha contra os medianitas, com aquele 300 homens, ele dividiu em 300, os 300 em 3 grupos, né? Eu coloco ali como 3 setores, né, para dentro da área administrativa, e Gideão disse assim, olha, nós vamos para a batalha, tem um grande desafio aí, mas é o seguinte, vocês olham para mim, assim como eu fizer, vocês façam também. Então, esse aí é o modelo, como o senhor acabou de pontuar aí, é exatamente isso. O pastor, ele é o nosso pastor, nosso presidente, e ele é o que dá as diretrizes. Então, nós temos que olhar para ele. Né? Eu acho assim como ele fizer, nós devemos fazer também. Muito lúdico, porque nós né? representamos ele, né? Não somos o pastor. Ele é o pastor da igreja. E nós somos os pastores na igreja. Eu acho muito lúdico o seu exemplo de Gideão, né? Olhem para mim, né? Então, eu já vi muitas vezes o pastor Paulo Freire falando isso. Olha, é fácil você fazer uma boa administração. É só você seguir o modelo da igreja sede. Então, o primeiro culto é culto com os jovens, com os adolescentes. Eu também faço lá o primeiro culto. O segundo culto é missões. Então é o culto de missões. E assim sucessivamente. As coisas boas que a igreja sede tem experimentado e tem dado muito certo, a gente reproduz lá na nossa congregação. E outro ponto, acho que essencial que o senhor coloca aqui, professor e pastor Jarbas, é a representatividade. É a pessoa ter essa percepção que ela representa. Então ela vai ter muito temor de Deus, muito cuidado, porque ela precisa representar bem a pessoa que delegou a ele essa representatividade, né? Então, o senhor lá em Sousa, eu aqui em Nova Europa, nós representamos e nos esforçamos para representar bem. Esse é um conceito muito importante e que o senhor tem trabalhado com muita excelência lá no curso de formação de obreiros. Eles têm entendido isso e é por isso que essa padronização dá certo. Porque as pessoas percebem, né, esse fio condutor que ele representa o seu pastor lá na sua congregação, embora
Tem muitas congregações distantes, congregações que estão em situações diferentes, né, tanto culturalmente como socialmente, economicamente, mas todos têm a mesma carinha, porque nós temos também as nossas reuniões de obreiros que são essenciais para manter também essa padronização, não é verdade? Exatamente, isso aí. Muito bem, você então está acompanhando aqui o STAcast, que é a mesa da teologia, e hoje, com muita alegria aqui, estou explorando aqui o nosso querido professor, conferencista, pastor Walter Jarbas, que tem uma longa experiência administrativa e nos abençoa nesse programa com essa experiência, com essa informação, com essa formação e também como professor do curso de formação de obreiros. Se você ainda não fez esse curso, você precisa fazer. Você vai lá, entra em contato com a STADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, e fala, olha, eu preciso fazer esse curso. Converse com o seu dirigente, o dirigente local, ele vai fazer uma carta, tenho certeza que ele vai te encaminhar, mas você precisa da anuência dele. Você precisa ser indicado pelo seu dirigente, porque esse é um curso mais restrito, é diferente do curso de teologia. O curso de teologia é aberto, qualquer pessoa pode fazer, não tem nenhum tipo de requisito. Basta você desejar, você querer fazer o curso de teologia, você se inscreve. O curso de teologia tem 24 disciplinas muito amplas. Agora, o curso de formação de obreiro, essa que o professor Walter Jarbas é o professor de administração eclesiástica, é muito específico. É um curso muito específico, ele só tem 6 disciplinas, são 3 disciplinas bimestrais, e é um curso que você não pode faltar. É um curso que, se você for fazer, são 4 meses, você pode fazer ou na segunda-feira, ou na quarta-feira, ou no sábado à tarde. São essas 3 opções. Mas não pode haver falta, porque é um curso muito específico que o nosso pastor, que é o presidente da igreja, portanto, também o diretor-geral, o presidente da STADEC, ele preparou com muito carinho, e nós estamos trabalhando o curso de formação de obreiros, e tem sido uma bênção, tem feito muita gente aí crescer na graça e no conhecimento. Inclusive, pastor Jarbas, na última reunião de obreiro, teve a entrega de certificados, não é? De uma turma grande, de uma grande turma que se formou no curso de formação de obreiros. Minha pergunta para o senhor, pastor Jarbas, o senhor acredita que todo obreiro precisa ter uma formação em administração eclesiástica, ou isso é algo mais específico para quem exerce funções de liderança? Bom, a minha resposta a essa pergunta, primeiramente eu devo lembrar o seguinte, que o chamado pastoral, ele é espiritual e não acadêmico, ponto, né? Então a vocação não depende primeiramente de um diploma. Não, eu estou fazendo aqui a apologia que não precisamos estudar. Claro, estou olhando aqui biblicamente, né? Olhando assim, que a vocação é uma chamada primeiro, né? Permita até que abrir um parênteses e contar um fato aqui, uma história muito interessante que ilustra que a gente precisa estudar, certo? Aí conta-se que um gato, ele estava correndo atrás de um ratinho para pegá-lo, né? E corre lá, e o ratinho fugindo para lá, fugindo para cá, até que ele achou um abrigo, o ratinho, e escondeu ali no abrigo. E ali, quando ele se ocultou ali, ele ficou paradinho. Ele disse, bom, aqui eu estou protegido até o gato ir embora, né? Aí passou um tempinho, aí o ratinho escutou um latido, né? Aí latiu, ele disse, bom, se tem um latido aí, é sinal que tem cachorro. E o cachorro com o gato não dá certo, ele não combina. Agora, rato com cachorro, não tem problema. Então agora eu posso sair tranquilo. Quando ele saiu, o gato pegou ele. Aí ele já assim, tontinho debaixo das patinhas do gato, assim, e ele disse para o gato, ué, mas você estava por aqui? Ele falou, sim, estava. Ele falou, mas eu ouvi latidos de cachorros aí, e você estava aqui assim mesmo? Ele falou, não tinha cachorro nenhum aqui não. O gato falou pro rato, peraí, nessa historinha, né, ilustrativa. Aí o ratinho perguntou, mas então era você que estava latindo aqui? Ele falou, sim, era eu que estava latindo.
Então você me enganou? Falou, não, não te enganei. É que nesse mundo globalizado, quem não fala duas línguas morre de fome. Quer dizer, estude. É, Então, é interessante. Então, quer dizer que você precisa estudar. Mas em termos de aqui pastoral, trata-se de uma chamada, primeiramente, certo? Porque assim a Bíblia nos diz, colocando em paralelo aqui, só para ilustrar, lançar uma luz no entendimento aqui dos nossos ouvintes, é que lá no Antigo Pacto, o sacerdote ele tinha que ser da tribo de Levi, né? Parente do sumo sacerdote. Depois tinha os outros complementos, que ele tinha que ter saúde física, não podia ter defeito no corpo, e etc, etc. Então, ele enumera uma série de coisas ali. Mas o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 4, diz assim que não bastava só ser da tribo de Levi, parente do sumo sacerdote, e preencher todos aqueles requisitos. O texto diz assim, 5 e 4, ninguém toma para si esta honra, se não for chamado. Então poderia ter preencher todos os requisitos, mas tem que ser chamado. Então muitas vezes tem pessoas que têm um bom preparo acadêmico, mas não tem a chamada, correto? Então eu vejo aí dentro dessa pergunta, é preciso o obreiro ter uma formação teológica? Sim, certo? Mas nós entendemos, como já dissemos aqui, pontuamos minutos atrás, que a igreja é uma organização humana, com pessoas, com finanças, com documento, então precisa de uma administração. Então, é claro que nem todos têm a possibilidade de ter uma formação, assim, completa, né? Mas é preciso ter uma visão, né? Panorâmica, uma visão do que é administração. Senão, não tem como fazer a obra de Deus hoje, né? E quem o senhor destacaria como modelo de boa gestão eclesiástica na história da Assembleia de Deus Belém? Olha, não preciso nem ir muito longe, trabalho com um. Nosso pastor Paulo Roberto Freire da Costa. Ele é um modelo para nós de gestão eclesiástica, não só aqui em Campinas, mas como o senhor perguntou, na história da Igreja Assembleia de Deus, né? E permita-me destacar também, eu acho que é relevante destacar, o próprio pastor José Wélio Bezerra da Costa. Ele é uma referência nacional, né, de uma administração. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas convenções na sua administração. Que tranquilidade, que sabedoria, como ele conduzia as questões administrativas da convenção e do ministério até hoje, né? E aqui no local nós temos o nosso pastor, né? Nós nos espelhamos nele. Para mim em particular, trabalhar com o pastor Paulo aqui é uma faculdade. Então, eu acho muito importante, quando o senhor diz, não basta ter apenas formação acadêmica. E aí o senhor dá dois exemplos que provam isso, né? Exatamente. Além de uma formação acadêmica, são líderes que têm chamada de Deus, né? Que são modelos inspiradores. Perfeito. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Que é o grande líder da Assembleia de Deus, Ministério Belém, mas também o pastor Paulo Roberto Freire da Costa, que é um outro exemplo, assim, fantástico, de líderes que têm formação acadêmica, mas têm também a formação eclesiástica. E falando sobre separação de obreiros, sobre obreiros, por que o pastor, professor Jabas, por que é tão importante que os critérios espirituais e administrativos caminhem juntos? Por que é importante? Os critérios seria aí já uma resposta que nós poderíamos dar aí aos irmãos. Por que é tão importante que os critérios espirituais e administrativos caminhem juntos? Olha, primeiro porque está escrito que aquele que governa bem a sua casa, ou seja, aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Então, aí está a importância dos critérios espirituais e administrativos caminhar junto. Porque a nossa casa, certo? Antes de Deus chamar alguém para o episcopado, exercer o ministério,
ele primeiro vai olhar como ele administra a sua casa. Certo? Isso está lá no texto até de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 5, diz, então, aquele que não governa bem. Então Deus disse, como é que, se a pessoa que não administra bem, que não governa bem a sua casa, Deus diz, se ele não governa a casa dele, que é pequena, como é que ele vai governar a minha? Certo? Então, isso é bem abrangente. Então, à luz do capítulo 3 aí de 1 Timóteo, então o pastor deve ser, né, nas orientações que nós temos ali, o candidato ao ministério, ele precisa ser espiritualmente maduro, certo? Ele precisa ser moralmente íntegro, certo? E precisa ser administrativamente capaz, porque se você não governa bem lá, você não pode governar aqui. Certo? Então ele tem que ter, então as coisas, o espiritual tem que caminhar junto realmente com o material. Então o candidato ele precisa ser cheio do Espírito Santo, certo? Espiritual, mas também ter a aptidão, ser apto para administrar. Ok? Você está assistindo aqui o programa STAcast, a Mesa da Teologia, e eu estou aqui com o pastor Walter Jarbas, dando aqui uma aula deliciosa sobre o que é administração eclesiástica. Parece ser um tema árido, mas o jeito do pastor Jarbas, com seus exemplos lúdicos, com a sua experiência, sua vasta experiência, fica uma coisa extremamente atrativa. É isso que ele faz lá na sala de aula, dando aula no curso de formação de obreiros, e esse é um dos motivos que a nossa escola teológica tem feito muito sucesso, graças a Deus, porque professores qualificados, com uma vasta experiência, pessoas realmente que têm chamada de Deus, e vão lá com muito carinho, acolhem os alunos e orientam como um pai orienta um filho. E eu agradeço a Deus pela vida do professor, pastor Jarbas, Walter Jarbas, que tem sido esse grande companheiro, grande professor e tem trazido, então, muita credibilidade para a nossa STADEC. A STADEC é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas e esse podcast aqui procura mostrar para o público externo os talentos que nós temos, as pessoas qualificadas, preparadas para trabalhar temas específicos. Nesse caso aqui, o nosso querido pastor e professor Walter Jarbas. E aqui, para nós estarmos já fechando esse nosso programa, eu quero que o senhor fale sobre o conselho que o senhor deixaria para os obreiros mais jovens, menos experientes, né? Mas que desejam se preparar, se qualificar melhor para servir a Deus com excelência na administração da igreja. Pois bem, eu sou muito jovem para dar conselho. Mas, assim, dando a minha parcela de cooperação aí, a minha palavra aqui para esses iniciantes, aqueles que aspiram o episcopado. Então, meu conselho começa exatamente com 1 Timóteo 3:1. Diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, olha só que interessante o texto aí. Diz assim, quem está desejando o ministério, o pastorado, ele está desejando uma coisa boa. Agora, o detalhe aí diz assim, está desejando uma excelente obra. Se a obra é excelente, então quem vai fazer essa obra precisa fazer com excelência também. Então aí começa o preparo. Então, aí ele precisa estudar. Precisa estudar, ele tem que se preparar na medida do seu possível para poder fazer a obra com excelência. Porque uma coisa que Deus ele não vai aceitar, certo? Nunca aceitou, não aceita e jamais vai aceitar, e até mesmo através de Jeremias, ele já disse isso lá, certo? Em outras palavras, através de Jeremias, ele disse, maldito quem faz a obra relaxadamente. Então, eu preciso me preparar para fazer. Então, Deus não vai aceitar menos do que isso, certo? Então, eu começo aí dizendo, se você deseja o episcopado, se prepare, certo? E para fazer essa obra, então, tem que ser com excelência e exige um preparo, porque o próprio Paulo, escrevendo na sua carta pastoral, né? A
carta direcionada ao pastor, ao ministério, ele diz assim: procura te apresentar aprovado, certo? Procura te apresentar aprovado. E para eu me apresentar aprovado, veio o preparo, certo? Então isso exige, então, um preparo, certo, do candidato. Então, o meu conselho é esse para você, os irmãos os jovens obreiros aí, né, que têm desejo de exercer o ministério, invista no seu preparo. Nós temos aí uma escola à altura. Na verdade, a nossa STEADEC, né? Está aqui o nosso diretor, temos professores lá por excelência lá, e o menorzinho lá sou eu. Então, se prepare. Então, a Bíblia diz, medita. Qual é o preparo aí? Meditar na palavra de Deus. O Senhor Deus, quando chamou Josué, né? Ele diz: Josué, você vai liderar o meu povo, você vai assumir agora o lugar de Moisés. Então, primeiro conselho que Deus disse para Josué: não afaste da tua boca o livro desta lei. Certo? Medita nele de dia e de noite, porque é ele que vai te conduzir, você e este povo. Então, ele precisava estar familiarizado com a palavra de Deus, que ia orientar o povo. Então, o nosso livro de fé, o que nos conduz o povo, tanto espiritualmente como materialmente também, né, é a Bíblia Sagrada. Então, eu até observo aqui que Paulo ele disse assim a Timóteo: olha, medita na palavra, certo? Porque a sua leitura, você se dedicar, isso vai ser tão proveitoso para ti como para aqueles que te ouvem. Então, precisa ter um preparo. E Paulo mesmo é o exemplo de Timóteo, e nós também, quando ele estava lá já próximo, né, no término do seu ministério, ele disse assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa e traga para mim os pergaminhos e os livros. Então, Paulo tinha os livros extras, então era importante, ele lia muito. E Paulo era um conhecedor das coisas extras por excelência. Paulo falou ele conhecia regulamento militar, porque ele disse assim: sofre comigo como bom soldado. Então ele tinha que conhecer regulamento militar. Paulo conhecia, mesmo que ele não era um jogador, mas ele conhecia as regras esportivas. Ele disse: não sabeis vós que aquele que corre no estádio só leva o prêmio, né? Então veja que ele foi citando, ele disse que nós temos que resplandecer como astro. Veja como, quando ele falou da ressurreição, os irmãos perguntaram para ele sobre a ressurreição, ele disse: não sabeis que aquele que, para ilustrar isso para os irmãos, ele diz: sabia que uma semente, antes de ela germinar, ela primeiro morre. Então veja como ele tinha um conhecimento amplo, não é verdade? Então, é importante você não só ler a Bíblia, mas também buscar informações extras. Então, outro detalhe aí que eu deixo conselho para vocês, além de ler, de estudar, procurar se preparar de forma intelectual, cuide da sua vida. Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo, certo? E depois do rebanho. Então você tem que cuidar da sua vida pessoal, da sua vida espiritual, certo? Cuide da sua casa, como nós citamos aqui, aquele que não administra a sua casa, governa a sua casa, é pior que os infiéis. Então, cuide da sua casa. E aprenda a obedecer, né? E na medida das suas possibilidades, como disse, estude e prepare-se, porque se você se preparar, Deus por certo vai te usar mais, não é verdade? Que maravilha! Você então está aqui acompanhando o nosso programa STEAcast, a mesa da teologia, e você está tendo aqui uma aula deliciosa, né, sobre administração eclesiástica, um tema aparentemente parece árido, mas não, a maneira que o professor Pastor Jarbas vai colocando com exemplos muito fáceis de entender, a aula vai ficando assim suave e vai entrando no nosso coração para percebermos a importância da administração eclesiástica. E é uma alegria sempre ouvir o nosso professor, conferencista, pastor Walter Jarbas, que trabalha esse tema há muito tempo, é um professor com uma larga formação
nesse assunto, como experiência própria mesmo, né? Não é só uma questão de formação acadêmica. Ele realmente tem uma prática contínua na administração da igreja, como ele mesmo falou no início desse programa, e ele então compartilha para os nossos alunos. O nosso curso que trabalha essa disciplina é o curso de formação de obreiros, CFO. Esse é um curso que o nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, tem muito carinho por ele, porque ele criou esse curso quando ele estava na obra missionária. Perfeito. Não é isso, pastor Jarbas? Quando ele ainda estava no campo missionário, não é? Campo missionário. E foi lá, então, que ele viu a necessidade de trabalhar essa temática para qualificar os obreiros, porque é muito importante. Olha, você preste muita atenção nas considerações do nosso professor Jarbas, quando ele fala que, independentemente da sua qualificação secular, em primeiro lugar, você tem que ter chamada de Deus. Mas se você tem a chamada de Deus, é óbvio que você vai querer estudar, se qualificar melhor para fazer a obra de Deus com excelência. E o nosso professor Jarbas tem trabalhado muitas turmas, muitos alunos, basicamente todos os alunos têm passado, através do trabalho do magistério, né, da educação, com o nosso pastor Walter Jarbas. Ele tem ensinado, e isso tem sido fundamental também quando o aluno passa pelo crivo. Exato. Porque ele tem que saber a igreja que ele vai fazer parte, a declaração de fé, a estrutura eclesiástica, a diretoria da igreja, e tudo isso a gente aprende aonde? Na administração eclesiástica. Foi muito bom, eu diria que foi muito delicioso estar aqui batendo papo com o pastor Walter Jarbas, e o senhor pode nesse momento fazer as suas considerações finais, despedindo do nosso público. Muito bem. Muito obrigado, pastor Alberto, nosso pastor Paulo, que é o presidente do nosso campo de trabalho, da nossa escola, e eu quero agradecer por esta honra de estar aqui frente a frente com o senhor, nosso mestre também, né? Por excelência, temos aprendido muito. Então, estar aqui com o senhor nesta manhã foi uma honra muito grande. Muito obrigado pela oportunidade, e que todos tenham um abençoado dia em Cristo Jesus. Muitíssimo obrigado, pastor, professor, conferencista Walter Jarbas. Este foi então o STEAcast, que é a mesa da teologia, né? STEAcast é a mesa da teologia, onde a gente procura trabalhar fé, conhecimento, mas sempre calcado na palavra de Deus. Então, eu convido você para se inscrever nesse canal. Se inscreva no canal STEADEC, entra lá no YouTube, STEADEC, e você vai poder assistir o nosso STEAcast, que é, então, o nosso podcast oficial da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Campinas. Então, inscreva no canal, deixa lá o seu positivinho lá, clique lá, comente. Você pode comentar, olha, eu gostaria de sugestionar que vocês abordassem determinado tema, convidassem tal pessoa. Pode deixar lá o seu comentário, mas não deixa de escrever o seu nome, o local que você é, se você é de Campinas, se é de outra região, se é de outro estado, se é de outro país. Escreve lá o seu nome e também a região que você está. Um grande abraço, uma vez mais eu agradeço o nosso presidente, pastor Paulo Freire, que tem sido o grande incentivador da educação à distância. Foi ele que pediu que nós elaborássemos esse curso, e a nossa gratidão ao professor, pastor, conferencista Walter Jarbas, que nos trouxe esse aprendizado tão rico, tão cheio de informações, tão edificante. Até o próximo episódio, é o nosso STEAcast, a mesa da teologia. Fique na paz do Senhor.